Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, baseada na análise de Ladislau Dobor sobre a obra de François Morin. A ideia é a seguinte: existe uma estrutura de poder, meio que oculta, operando nas sombras da economia global. A gente vai tentar entender quem realmente comanda o sistema financeiro mundial. Então, a grande pergunta é essa, né? Quem é que de fato puxa as cordas da economia mundial? A resposta, como a gente vai ver, talvez seja um pouco surpreendente. O controle parece ser muito mais concentrado e organizado do que a maioria das pessoas imagina. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, dá uma olhada nesse número: 710 trilhões de dólares. Esse era o valor dos chamados produtos financeiros derivados lá em 2013. É uma cifra que a gente mal consegue conceber. E ela representa o campo de jogo onde o verdadeiro poder financeiro opera, bem distante da economia do nosso dia a dia. E claro, todo esse capital gigantesco não fica por aí flutuando à toa. Ele é gerenciado por uma estrutura bem específica, que François Morin, um ex-conselheiro do Banco Central da França, descreveu de um jeito muito forte, muito visual. Ele usa uma metáfora genial: a Hidra Mundial. Sabe aquela criatura da mitologia com várias cabeças, mas um só corpo? Pois é a imagem perfeita para descrever esse oligopólio de bancos que, como a gente vai ver, atua de forma bem coordenada, de forma sistêmica. Ok, então quem são as cabeças dessa tal Hidra? Vamos agora conhecer os gigantes que formam essa estrutura de poder. Para entender isso, a gente precisa de um conceito: oligopólio sistêmico. E o que isso quer dizer? Não estamos falando só de bancos grandes competindo entre si. É um grupinho tão poderoso e com tantos acordos entre eles que juntos eles se tornam maiores do que a capacidade dos próprios países de regular o mercado. E os nomes por trás disso são bem conhecidos. Estamos falando de gigantes como o americano JP Morgan Chase. Aí vem o alemão Deutsche Bank, o HSBC britânico, que está no mundo todo. E também o Citigroup, só para citar alguns. Juntos, eles formam um núcleo daqueles 28 grupos financeiros que, segundo a análise, são o centro desse poder todo concentrado. E para a gente entender o poder de fogo dessa turma, olha só essa comparação. Em 2013, só esses 28 grupos tinham um balanço combinado de 50 trilhões de dólares. Agora pensa bem, o PIB do mundo inteiro, de todos os países somados, era de 73,5 trilhões. É uma concentração de capital que é, nossa, absurda. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como é que esse poder financeiro vira poder político? A resposta cabe em uma palavra: dívida, mais especificamente, a dívida dos governos. E essa citação do Morin aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Ele se pergunta como não se surpreender que os estados tenham se tornado reféns desse sistema. É exatamente isso. Os países precisam desses bancos para financiar suas dívidas e, no processo, acabam perdendo o controle, virando reféns. Esses números aqui mostram bem o tamanho do problema. Pensa comigo. Em 10 anos, de 2003 a 2013, o PIB mundial e a dívida pública, bom, eles mais ou menos dobraram. Mas olha o que aconteceu com os produtos derivados, que é onde esses bancos jogam pesado. O valor pulou de 197 para mais de 710 trilhões de dólares. Foi uma verdadeira explosão. E esse gráfico aqui deixa tudo ainda mais nítido, né? Economia real, a dívida dos governos, cresceram. Mas o capital especulativo, que é em essência um capital improdutivo, explodiu numa outra dimensão. É nesse ambiente que a Hidra vive e cresce, drenando recursos que poderiam estar indo para a economia de verdade, sabe? Mas olha que interessante, esses gigantes não agem sozinhos, cada um por si. A análise do Mourinho vai mais fundo e mostra como eles criaram uma verdadeira rede para coordenar suas ações e fortalecer seu poder em escala global. E aqui estão algumas das ferramentas que eles usam para isso. Essas siglas de FMA, IIF, IS, DA podem parecer uma sopa de letrinhas para a maioria das pessoas, mas, na prática, elas são o sistema nervoso desse oligopólio. É aí que o jogo é combinado. Pega o caso do IFI, o Instituto de Finanças Internacionais. Ele é descrito como a cabeça pensante do sistema, um verdadeiro parlamento dos bancos. O presidente deles tem um status que permite que ele fale por todo o setor, quase como se fosse um chefe de Estado. Isso dá uma dimensão do poder político que eles acumularam. E essa tabela aqui é a prova final.
Ela mostra como os grandões, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank e outros, estão sentados nos conselhos de todas essas associações importantes. Ou seja, eles estão em todas as salas onde as regras do jogo são definidas, formando uma rede de poder fechada e muito, muito coesa. Ok, depois de ver tudo isso, a gente chega à pergunta final. O que tudo isso significa na prática? Qual é a consequência disso tudo? A conclusão é bem direta. O que a gente tem aqui não é só um monte de dinheiro concentrado. É uma estrutura organizada, articulada, de poder financeiro global. E o ponto-chave é que ela opera, em grande parte, fora do controle democrático, longe do alcance dos governos que são eleitos. E isso tudo deixa a gente com uma questão final que é bem desconfortável, para ser sincero. Se o poder financeiro virou, na prática, um poder político capaz de ditar regras e dobrar governos, a pergunta que fica no ar é: quem fiscaliza esse poder?